Olá, queridos amados irmãos, bom dia para você, Deus abençoe. Eu quero aqui te parabenizar pela tua perseverança, pela disposição e eu acredito, como já estamos chegando aí quase que na metade da leitura bíblica, você já desenvolveu um hábito fantástico que está gerando muito prazer para a sua vida. Seja bem-vindo, vem conosco hoje para a nossa leitura bíblica em um ano. E hoje a história é uma história um pouco triste, mas não deixa de ser verdades e princípios. Eu creio muito na Bíblia por conta dessas histórias que não são poupadas. Há uma história aqui que sempre que eu leio, meu coração se enche de temor, porque envolve princípios bíblicos de um pai para filho e uma geração que precisa dar continuidade no legado do pai. Eu estou falando de Eli. E no capítulo 4 de 1 Samuel, essa história é um pouco triste, mas vamos lá aprendermos com esses erros. Eu falo com muito temor no meu coração sobre essas questões. Diz aqui a palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus. Olha, te falei que é algo um tanto triste. E diz a Bíblia que naquele dia cerca de 4.000 homens foram mortos ali dos filhos de Israel. Claro, eles foram buscar aonde é que eles haviam errado, qual o princípio que eles tinham quebrado. E aí diz que versículo 4, então o povo mandou trazer de Siló a arca. Eles identificaram que faltava a arca, faltava a presença do Eterno no meio do exército, na frente do exército, os sacerdotes levando a arca, os louvores, enfim, todo aquele aparato de guerra super espiritual e lindo que eles praticavam. E eles tentam, tomar e trazer essa arca, e é impressionante porque aí é que dá um dos fatos mais tristes da Bíblia, porque a história dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, é muito triste isso. Eles saem na batalha para resgatar a arca e tentar assim estabelecer o exército compacto de Israel, mas se torna cada vez mais difícil, porque a Bíblia vai dizer em Provérbios, um abismo chama outro abismo, e isso não justifica, querido, porque quando você tem algo que precisa de conserto, para tudo e conserta. E eles não quiseram atentar para isso. O pai havia dado conselho a esses meninos sobre seus pecados, sobre tudo que eles haviam feito, mas infelizmente eles não pararam para atentar para um conserto e ainda assim foram fazer guerra e tiveram um triste fim, O mensageiro retorna dali e a Bíblia diz que quando esse mensageiro retorna, ele traz a mais triste das notícias, a morte desses dois promissores sacerdotes, que são os filhos de Eli. Diz que eles morreram e uma das noras de Eli, que estava grávida, naquele exato momento também acaba ali morrendo, e o próprio Eli também tem uma morte triste, Sentado na sua cadeira, ele ouve essa notícia e ele também cai dessa cadeira, ali quebra o pescoço e morre, numa idade já ditosa. E assim a gente fecha esse relato bíblico com essas histórias tão tristes. Pastor, mas que princípio eu posso aplicar para a minha vida? O princípio de paternidade, o princípio da família. Nós precisamos levar muito, muito, muito a sério esses 3 princípios que norteiam os principais princípios da nossa igreja, que é tempo sozinho com Deus, culto doméstico e discipulado. Essa é a chave, esse é o tripé da visão MDA que deve ser aplicado para toda a nossa família. Quero te convidar aqui a gente mudar um pouco o rumo dessa história e irmos lá para o Salmo 52, Salmo de Davi. Esse Salmo, ele tem uma conexão muito importante. Esse Salmo, ele vai descrever que o justo deve ter sua confiança em Deus
no eterno. Ele sempre o protege. E ele diz aqui, versículo 1, porque você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Você está equivocado, você está fazendo coisas erradas. Ele diz, com a língua você trama planos de destruição, ela é como navalha afiada. Você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Alguns dizem que tem muito a ver com as histórias, esse salmo tem a ver com as histórias que Davi enfrentou na fuga de Saul, quando Saul o perseguia. Interessante porque quando você vai trazer para dar sentido nessas histórias da fuga de Davi, você vai lá para o 1 Samuel 21 e tem uma história muito linda, que talvez Davi esteja puxando, né, esse gancho para escrever esse salmo. Diz assim, então Davi, olha só que coisa linda, então Davi foi até Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou, por que você está sozinho? Ninguém veio com você. Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque, o rei me deu uma ordem, me disse que ninguém deveria saber, porque ele me enviou. E qual é a tarefa que ele me incumbiu? Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem na mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. E o sacerdote respondeu a Davi, dizendo, não tenho pão comum na minha mão. Há, porém, somente o pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiveram das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote, sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedado as mulheres. O Davi está fugindo e ele chega num dado momento que ele precisa de alimento. E aqui então o sacerdote entrega para ele esses pães, né, da propiciação. Interessante que você muda o capítulo aqui de 1 Samuel, você vai ver um homem chamado Doeg, que ele vai lá e sabe disso, ele tenta mandar os soldados para eliminar os sacerdotes e eles não cumprem isso. E ele mesmo acaba assim fazendo isso com as próprias mãos. Mas Deus dá livramento para Davi e para os seus homens. Isso mostra que a essência desse salmo é verdadeira. Não importa o que você esteja passando, enfrentando, Deus sempre. No versículo 8 ele diz, quanto a mim, porém, sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio nas misericórdias de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque és bom. Olha que coisa fantástica. Vamos aqui rapidamente no Atos, capítulo 28. Há uma história tremenda aqui no livro de Atos. Nós já estamos há alguns dias aprendendo tanto, né, com as viagens de Paulo, Silas, Paulo Barnabé. E aqui Atos 28, já no último capítulo deste livro. Agora é o último capítulo, mas o livro não para. Por quê? Porque o nome é Atos dos Apóstolos, Atos do Cláudio, Atos da Maria, Atos do José, Atos dos cristãos do século 21 que estão perseverando. Atos desses que estão na leitura bíblica. Diz, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo, isso aqui, o contexto, né, do capítulo 27, você sabe, é aquele naufrágio que ocorre, onde o Paulo diz, ninguém vai morrer, mas nós vamos chegar em uma ilha. E chegando nessa ilha, diz a Bíblia, né, no versículo 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão dele. Olha só, lá no barco, aqueles homens que estavam no barco amaldiçoaram Paulo, né, dizendo, esse camarada é cheio de maldição e barco afunda onde ele está, é coisa ruim. E agora aqui, quando essa víbora pica o Paulo e ele fica ali, né, agonizando, aparentemente era o que eles esperavam que ia acontecer. No versículo 4 diz, quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Só que eles não entendiam, era nada de justiça, porque eles estavam se referindo, era uma justiça própria, né? É um assassino, é um malfeitor, então tem que pagar. E o
Hoje nós entendemos a graça de Deus, o favor de Deus é tudo em nossas vidas. Porém, no versículo 5 diz, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Agora, olha só, esses caras mudam rapidinho, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto. De repente, depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião, dizendo que ele era um Deus. Olha, tem muita gente assim, né? Vai de 8 a 80. O líder tem que se virar nos 30, meu amigo, para agradar gregos e troianos, porque tem gente que fala, esse cara só tem interesse nos recursos, nisso, naquilo, não visita ninguém, não faz isso. Aí daqui a pouco o cara se mostra realmente como ele é, aí querem idolatrar o camarada, né? Achando que ele é tudo. Se não for ele que pregue, não presta mais para nada. Interessante. E aí o restante da história fala de como que ele prega, né? Aqui para o Públio Caio, que aonde ele é hospedado na casa deste homem, e ali ele ganha esta família nessa ilha. É uma história muito fantástica, muito linda. Não tenho tempo aqui para trilhar junto com você, mas continua aí nessa leitura e aproveita ao máximo. Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos juntos sempre, não só até o final do ano na leitura, mas sempre. Um beijo pro seu coração, fica na paz, curte esse vídeo aí, envia para todos os teus amigos e muitas outras pessoas do teu círculo de amizade no trabalho, na escola, na faculdade. Amo sua vida, paz, até a próxima.